Olá pessoal, eu sou a Renata Freires e eu sou a Elis e estamos aqui gravando mais um episódio do nosso RHF Talk, hoje com uma convidada que eu amo, que é minha amiga, uma profissional incrível. Ela foi minha manicure, eu conheci ela, hoje ela é ainda em alguns momentos, porque ela evoluiu muito na carreira, ela vai contar a história dela para vocês. E ela vai trazer uma história de vida incrível, de superação, de correria, mãe solo, e tudo que ela faz, eu admiro muito ela como pessoa e como profissional. Ana, obrigada por ter aceito o convite, é uma honra te receber aqui. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço, uma honra estar aqui, que eu sou muito feliz com o convite. Sua fã, você foi uma pessoa muito importante na minha vida, passou por momentos difíceis que eu passei, você estava ali comigo. Verdade. E eu sempre te admirei muito, como mãe, como profissional e como pessoa. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, me sinto lisonjeada de ter recebido esse convite, essa oportunidade de vir aqui e contar minha história, isso é muito legal. Eu te acho assim, eu acho que você tem muito testemunho para inspirar mulheres, profissionais, né? Eu acho que por isso que a gente gosta de trazer histórias que inspiram, né, Elis? E Sim. A sua super inspira. Então vamos lá, que é a Ana, conte pra gente. Então, olá pessoal, tudo bem? Muito prazer estar aqui. É uma honra também agradecer mais uma vez pelo convite. Bom, meu nome é Ana Paula Soares. Hoje eu me apresento nas redes sociais como Ana Soares. É a forma como eu me posicionei ali, né, como profissional, manicure. E então, quem quiser seguir lá também é aanasoares.s no Instagram. Fiquem à vontade. E, bom, eu sou mãe de 2 meninas. Uma de 15, acabou de fazer 15 anos, a Isabela. Ai, parabéns. Tem 5 dias. E uma princesinha de 9 anos, né? Como a Renata já falou, eu sou mãe solo. Bom, eu vim de uma família muito pobre, de uma situação de... Como que eu vou falar isso? Deixa eu pensar. Muito simples, né? Vim de um lugar muito simples. A minha mãe e meu pai sofreram muito para criar eu e os meus irmãos. São em quantos irmãos, Ana? Nós somos em 3 irmãos. 3 irmãos. Eu mais 2. E no início ali da nossa vida, a minha infância foi marcada por muitas mudanças. Então, a gente não tinha lugar fixo para morar. Você é daqui de Curitiba? Vocês são da Sim, onde? sou daqui de Curitiba. Daqui de Curitiba. Nasci aqui em Curitiba. E morei com os meus pais em porão, não tivemos banheiro em casa por um tempo. E aí, logo, a minha mãe começou a trabalhar como empregada doméstica. E minha mãe sempre falava pra mim, se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. E eu tinha muita preguiça na escola. Na época da escola era, assim, realmente eu fui uma adolescente que dei trabalho. E aos 14 anos eu decidi sair da escola. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa, ganhar dinheiro. Não queria saber de estudar, eu vou ganhar dinheiro trabalhando. Sim. E o meu pai, ele sempre falava, né? O nome da nossa família é trabalho e o sobrenome é hora extra. Então, isso é uma coisa que me marcou muito, assim. Eu sabia que eu ia conseguir muitas coisas através do trabalho. E como eu tinha preguiça de estudar, então eu decidi focar no trabalho. Fui arrumei um emprego num salãozinho lá da minha tia. Minha tia precisava de manicure. Eu falei, não, eu aprendo e eu quero ganhar dinheiro, eu quero trabalhar. Então comecei assim, trabalhando com a minha tia, aos 16 anos de idade. Ela que te ensinou? Ela me ensinou a fazer unha. Tá. E aí, só que a minha tia, ela sempre foi também muito maravilhosa de ter essa visão de querer algo a mais pra mim. Então, quando ela viu que aprendia muito rápido, aprendi muito rápido a fazer unha ali, já me tornei uma manicure requisitada no salão. Ela falou, você não pode ficar aqui nesse salãozinho, Você era comunicativa? Sempre fui, isso sim. E aí ela falou, vou te levar lá no shopping. O shopping cobra caro e sempre tem cliente, você vai se dar bem. E a minha tia me pegou pela mão, me botou dentro do ônibus e foi comigo lá no shopping. E ele falou, essa é minha sobrinha, ela é muito boa manicure, ela é dedicada. E aí a gerente falou, tá bom, vamos fazer um teste. Nisso você tava com quantos anos? 16 anos. 16. Era bem novinha. Tá. E aí fui. E daí nessa época, comecei a trabalhar no salão no shopping. Comecei já a ganhar ali meus R$200 por semana, que era o que eu ganhava na época. E eu falei, eu vou sair de casa. Porque eu tinha muitas brigas com a minha mãe tinha separado do meu pai. Então começou a ficar um ambiente muito caótico ali. Eu decidi sair de casa aos 16 anos.
E aí saí de casa, fui morar numa pensãozinha, eu pagava R$100 de aluguel pra morar lá, era um lugar horrível, insalubre. Mas eu tava decidida que eu queria ter minha liberdade, eu queria construir a minha história, longe de tudo que eu tinha vivido dentro da minha casa, que teve várias situações traumáticas durante ao longo ali da minha vida, né? Principalmente com o meu pai, que enfim, algumas coisas aconteceram ali, eu queria me afastar de tudo aquilo. Então, eu aluguei uma pensãozinha, fui morar sozinha e fui trabalhar no salão. Já muito decidida, né? Nova e decidida. Sim. Isso é uma coisa que eu sempre fui, assim. Sim. Às vezes eu demoro pra fazer as coisas, mas quando eu tomo uma decisão, eu não volto mais atrás. E aí eu meto a cara. E veio o perrengue, vamos atrás e vamos resolver esse perrengue, porque tudo passa, né? Eu sempre falo, vamos resolver tudo, que tudo passa. E então, fui morar sozinha, fui trabalhar no shopping, e ali no shopping eu já comecei a observar, sempre fui muito observadora. Quem é a manicure que ganha mais aqui dentro? Ah, é a Edi, nunca esqueço esse nome. Ela nem trabalhava mais lá, mas era um nome que toda hora estava sendo citado no salão. A Edi era parecida com você, a Edi era rápida igual você. A Edi não sei o que, quem que é essa? Ah, ela saiu porque ela estava ganhando 10 mil por mês, daí ela abriu a própria sala. E eu falei, nossa, interessante, mas como que ela ganhava 10 mil por mês? Ah, ela atendia desde manhã até a noite. Aí eu comecei a fazer isso. Eu chegava 1 hora antes do salão abrir. E eu ia embora 1 hora depois do salão fechar. Eu sempre marcava cliente até o último horário. Então, se a cliente entrou ali 7:55, o salão fechava às 9, eu podia atender ela até o final. Então, e o pessoal ficava lá daí até eu terminar o atendimento. Então, eu comecei a fazer isso, me dedicar muito. Me dedicar ao trabalho, muita seriedade. Eu lembrava sempre daquela frase, nossa, trabalho, o sobrenome era esse. O nome da nossa família é trabalho, o sobrenome era esse. Então, vamos trabalhar. E aí, assim, eu fui construindo uma clientela, uma agenda cheia, eu tinha bastante demanda, e às vezes as clientes nem conheciam o meu trabalho, mas elas sempre me viam lá. Nossa, eu venho de manhã, ela tá aqui, eu venho à noite, ela tá aqui. E aí a manicure daquela cliente às vezes faltava, teve algum problema, se afastou, elas, eu quero aquela mocinha lá, que eu sempre vejo ela por aqui. Então, às vezes, até por identificação, as clientes acabavam me escolhendo ali pra fazer a unha delas. E assim foi indo. Então, eu fui ficando ali, me consolidando no salão. Logo, eu conheci o pai da minha filha mais nova. Eu tinha 18 anos. Conheci ele numa balada, coisa de 2 meses a gente foi morar junto. Aquela coisa, novinha, morava sozinha, enfim. E aí, logo já fomos morar juntos e logo engravidei. Da mais velha. Da mais velha. Foi tudo muito rápido, assim. Sim. Coisa de meses. Coisa de 6 meses eu tava grávida. Então, a Isabela nasceu, eu já tinha completado 19 anos quando ela nasceu, e começou o relacionamento ali conturbado, uma bagunça, a gente alugou uma casinha juntos, e aí eram muitas brigas, e aí começou a me lembrar o ambiente onde eu cresci. E eu falei, não quero que a minha filha cresça num ambiente assim. Então, eu tomei a decisão de me separar. A minha filha tinha 2 anos. E eu peguei minha filha e voltei a morar na casa da minha mãe, de favor. E ali eu fiquei. E aí começou de novo. As histórias da infância, muitas brigas, e aí eu já tinha saído de casa, já tinha tido a minha casa, então assim, é o meu jeito, o meu horário, minhas coisas. E a minha mãe, ela, obviamente, também tinha as regras dela, a casa dela, e eu não queria respeitar, né, porque, enfim, Sim. Já era mãe, eu me sentia também, nossa, sou dona do meu nariz, né. E aí passou ali, eu fiquei 10 meses na casa da minha mãe, e logo eu já tive que sair de lá. Então, aluguei uma casinha, fui morar sozinha com a minha filha, e aí conheci o meu segundo companheiro, que é o pai da minha mais nova. Sim. E aí conheci o Vitor, foi uma relação assim, uau, muito maluca, muita paixão, muito amor, vamos morar junto, vamos casar, fazer tudo. Também foi assim, um furacão. A gente se conheceu em novembro, em fevereiro fomos morar juntos. E ali a gente ficou, e logo eu engravidei da Manu também, um ano depois ali. E foi uma loucura, porque o Vitor, ele era muito abusivo, muito ciumento, ele era violento. E assim, desde a primeira semana. Mas ele me amava muito, ele falava que me amava demais. Então eu me apegava em todos os sentidos. Exato, eu me apegava demais nisso. Eu acho que supria minhas carências, minhas faltas. E eu fui permanecendo. Não, vou dar um jeito. Ele vai melhorar, ele vai amadurecer, ele é novo. Ah, não, ele não teve o pai, por isso que ele é assim. Então eu buscava desculpas que justificassem aquele comportamento dele ali. E fui permanecendo. E aí quando veio a Manu, eu tinha mais uma desculpa, né, pra ficar. Poxa, agora eu tenho uma filha. E aí começou a vir sobre mim muitos julgamentos internos mesmo. Que vinha também da sociedade, mas principalmente de mim. De eu me sentir muito
burra, coitada, nossa, eu sou uma pobrezinha, eu tenho 2 filhas, uma de cada pai, agora se eu não fizer esse relacionamento dar certo, ninguém mais vai me querer, e a minha vida não vai dar certo, e a minha vida acabou. E você não estava trabalhando nessa época mais? Sempre no salão, as unhas sempre estiveram ali, sempre o que me manteve, me sustentou, sempre as unhas. Mas as unhas também era algo que não era, nossa, como eu me orgulho de ser manicure, como eu amo fazer isso. Eu tinha vergonha de tudo, assim, vergonha de não ter estudado, vergonha de fazer unha, daí vergonha de ter uma filha de cada pai, e eu ficava assim, meu Deus, tipo, na vida eu só estraguei minha vida. Entendi. E aí eu acho que começou essa viradinha de chave ali, nessa época, quando eu percebi que se eu permanecesse ali, a minha vida não ia mudar. E eu ia continuar sendo traída, agredida, desrespeitada. E as minhas filhas estavam crescendo naquele ambiente. E eu falei, nossa, tô replicando um comportamento. Tô replicando um ciclo da minha família. Você tinha a ciência, você tinha a consciência, né? Eu sempre fui muito de ficar analisando, assim, nossa, o que eu tô fazendo? Nossa, pra onde eu tô indo? Nossa, como que... Repetindo um padrão, né? Aonde que eu vou chegar daqui a um tempo? E sempre de pensar no futuro também. Então eu decidi voltar a estudar. Vou voltar a estudar, eu tinha saído da escola aos 14 anos. Falei, vou voltar a estudar, porque eu acho que talvez posso fazer um concurso público e mudar de vida e dar uma vida melhor para as minhas filhas. E ali voltei a estudar. Quando eu voltei a estudar, eu decidi que eu queria fazer faculdade. E ainda estava no relacionamento abusivo ali, tentando mediar as coisas. E aí ele começou a usar drogas. Aí foi algo assim que pra mim, eu aceitava agressão, eu aceitava traição. Mas droga sempre foi algo muito pesado dentro da minha família, que sempre foi muito falado dentro da minha casa. Tipo, a gente aceita tudo, menos droga, porque droga destrói a vida da pessoa. Então, acho que lá um valor intrínseco meu da minha infância mesmo, de que isso era uma coisa que a gente não é capaz de lidar. Então, ficou muito claro ali pra mim que naquele momento não ia dar certo. Mas ainda assim eu tentei. Nós éramos um casal que frequentávamos a igreja, então não, vamos se apegar a Deus, vai dar certo. E aí nos apegamos ali e tal, Deus, retiros, vai dar certo. Ele ficou 8 meses sem usar drogas. Depois desses 8 meses, ele voltou a usar. E eu falei, bom, então não dá pra mim, é o meu momento de se retirar. E esse foi um momento muito doloroso, porque eu não queria. Foi quando eu te conheci. Eu era muito apegada nele, muito mesmo, assim. Mas eu falei, bom, Deus me deu um direcionamento pra eu seguir e vai dar tudo certo. Vou me apegar com Deus aqui, das minhas filhas e cuidar de mim. Sim. E eu acho que ali foi outro pontinho que foi virando chave também. Focar em mim, ganhar conhecimento, estudar, fazer um concurso, dar uma vida melhor pras minhas filhas. Aí elas também passaram a ser esse meu combustível, né? E aí eu comecei a focar nisso, estudar, terminei o ensino médio, fiz Enem, consegui eliminar as matérias ali do ensino médio pelo Enem. E logo depois fui estudar para concurso público, sozinha com as 2 meninas. Pagava aluguel, sustentava as 2 e fazendo unha. A unha sempre ali. Trabalhava num salão, sempre fui de criar raízes, eu já estava nesse salão desde que a Isabela nasceu. Então, a Manu nasceu quando a Isa tinha 6 anos. Então, eu já tinha 6 anos de casa nesse salão. E ali eu fiquei. E trabalhando, estudando, aí uma cliente me conheceu. Eu sempre falo, né? Se a gente tá ali se esforçando, se dedicando, Deus coloca as pessoas certas, né, no nosso caminho. Sim. Então, se a sorte nos encontrar, que eu esteja trabalhando, que aí vai dar certo. E aí, conheci uma cliente, ela falou, você tá estudando para concurso? Eu sinto que eu quero trabalhar no Tribunal de Justiça. E ela falou, eu sou desembargadora, meu marido é presidente do Tribunal de Justiça e tal. Eu falei, que legal. E a gente começou a trocar várias figurinhas ali sobre isso. Ela se interessou muito pela minha história. E todo mundo, acho que as mulheres, principalmente ao meu redor, me achavam muito forte por eu ter tido coragem de sair de um relacionamento como foi, pra encarar o mundo sozinha com 2 crianças. Pequenininhas, a Manu tinha 2 aninhos, né? E a Isa tinha 6 para 7. Então, eu acho que de certa forma as pessoas me admiravam e aí começaram a estender a mão pra mim, muitas pessoas me ajudar. Essa cliente pagou o melhor cursinho que tem aqui em Curitiba. Olha que é o Luiz Carlos, é um bem famoso, pra eu fazer cursinho ali. Pagou babá por 3 meses. 3 meses eu tive assim, eu chegava em casa 11 horas da noite do cursinho, trabalhava no salão, pegava as meninas na escola, deixava em casa, ia pro cursinho. E eu chegava 11 horas, as meninas estavam tomando banho, de pijama, e tinha comida pronta pra comer, sabe? E eu lembro que eu olhei aquilo e falei, nossa, um dia eu quero ter essa vida. Eu poder me proporcionar isso e poder proporcionar pras minhas filhas. E ali foi um momento, assim, que eu falei, nossa, eu posso mudar minha vida. Tipo, só depende de mim mesmo. Então, eu estudei, me dediquei. E aí, esse concurso que eu me inscrevi em 2017 começou a enrolar. Jogaram pra 2018. Aí, jogaram pra 2019. E aí, eu fui desanimando, porque no começo eu tava super empolgada, estudando um monte. Eu fiz 3 meses de cursinho, depois não fiz mais. Foi esse o tempo que a minha cliente pagou.
Então eu voltei ali estudar e tal. Falei, vou fazer um Enem de novo, vamos ver minha nota, se a minha nota melhora, né? Eu fiz Enem 3 anos seguidos. Meu primeiro ano, a minha média na redação foi 402, abaixo da metade da média, né? E na última vez que eu tentei o Enem, a minha média da redação foi 750. Então eu já tinha melhorado muito a minha escrita, a minha capacidade de ler. Eu tinha preguiça de ler. Quando eu ia ler, eu sentia sono. Eu tinha que ler várias vezes a mesma página para entender. Mas por ficar persistindo, eu fui melhorando. Sim. E aí, quando eu consegui essa nota melhor no Enem, eu consegui uma bolsa na faculdade. Consegui um ProUni. Eu falei, vou fazer faculdade de Direito, então. Porque eu estudei as matérias de Direito e eu gostei, quando eu estava estudando pro cursinho. Eu vou fazer faculdade, por que não? E aí, todo mundo falava, como você vai fazer com as tuas filhas? Uma de 3 anos, uma de 8. O que eu ia fazer com as meninas? Eu falei, não sei, Deus vai prover, vou dar um jeito. Já que a faculdade saiu a vaga pra mim, eu falei, eu vou arriscar. Eu sempre fui muito de arriscar. Não ficar pensando muito se tem que estar tudo perfeito, o caminho certo já. Não, só dá o passo. Eu falo, dá o passo, Deus coloca o chão. Dá o passo, Deus coloca o chão. E aí eu fui pra faculdade, comecei, pedi pra minha mãe, falei, você pode cuidar das meninas? Ela morava a 2 quadras da minha casa. E aí minha mãe teve uma briga com meu padrasto, falou, eu vou voltar pra minha casa, não quero mais ficar aqui. E ela foi morar mais de 30 quilômetros longe de mim. E aí, de repente, eu tava tudo tranquilo, as meninas iam ficar com a minha mãe, eu não tinha mais ninguém pra cuidar das minhas filhas. Deu, meu Deus, e agora? Falei, bom, eu vou, elas vão se cuidar uma da outra, vai dar tudo certo. Aí peguei um celularzinho velho que eu tinha, deixei em casa, e eu ficava lá na faculdade ligando pra elas. E as vizinhas ajudavam? As vizinhas também, olhavam, né? daí a vizinha olhava, o vizinho da frente, as meninas vieram aqui pedindo tal coisa e tal, dei janta pras meninas, e aí assim a gente foi indo, as coisas foram acontecendo, e eu não arredei o pé, sabe? O pai da minha filha, da mais velha, é uma pessoa bem complicada também. E aí, toda vez que eu ia avançando na vida, ele dava um jeitinho de, parece querer atrapalhar. Então, na época, quando eu entrei na faculdade, ele sabia que elas ficavam sozinhas em casa, ele me ameaçava tirar a guarda, ele me ameaçava chamar a polícia. Uma vez ele chegou a chamar a polícia para minha casa. No dia que ele prometeu que ia buscar e não foi buscar. E eu deixei ela em casa para ele buscá-la. E ele não foi, enfim. E ali, sempre naquele caos, eu falava assim, meu Deus, se o senhor colocou essa faculdade na minha vida, eu tenho que dar um jeito de terminar, não tem como. Foi Deus que me deu, eu não aceito perder isso. Então eu tava assim, decidida que nada ia me parar. E eu fui passando por aquelas situações mesmo com medo, preocupada, deixava as meninas em casa. Obviamente não é a situação ideal, não é algo que que orgulho que eu tenho. Era o que eu tinha. Era o que você tinha no momento. Eu fiz exatamente com as ferramentas que eu tinha naquele momento. Mas hoje as minhas filhas são extremamente independentes. Elas são muito inteligentes. Elas se viram. Então eu entendo que isso também tem um propósito, né? Tudo que a gente passou, que elas passaram, isso também faz parte da história delas. E foi vindo. Acabou o primeiro ano da faculdade, todas as minhas notas 10. Eu era a melhor aluna da sala. Os professores me chamavam de promotora. Porque eu era sempre a que queria aprender todo mundo. Sim. Eu era contra as drogas, eu era contra tudo. E tudo aqueles discursos que as pessoas vêm defender, eu já era o lado oposto. Então eles me chamavam de promotora. E eu super me diverti, eu amei. Eu descobri que eu tenho uma facilidade de adquirir conhecimento muito rápida. Absorção. E tantos livros que eu li... Na faculdade eu tive contato com filosofia, que eu não tive, porque eu não terminei o ensino médio regular, né? Então, eu tive contato com essas coisas. Estoicismo, que fala um pouco sobre a resiliência da vida. E ali a minha mente foi também se expandindo, né? Quando a gente adquire conhecimento, a mente expande. E veio pandemia. Quando veio pandemia, eu estava devendo para o banco mais de R$4.000. Porque eu estava decidida a fazer a faculdade. E o ProUni era só 50%. Então, eu tinha que pagar R$800 por mês da faculdade. O aluguel de onde eu morava era R$600. Então, a faculdade era mais cara do que o lugar que eu pagava pra morar. Mas eu tava lá, na fé. Eu pagava no cartão de crédito as parcelas da faculdade. E aí foi virando aquela bola de neve. Peguei um empréstimo de R$4.000. Veio a pandemia, fechou tudo. E eu falei, e agora? Eu não tinha um real guardado. Eu tinha dívidas. Eu tava com as minhas filhas ali. Eu não queria largar a faculdade. Falei, bom... O salão de beleza fechou. O salão fechou, tudo fechou. Todo mundo ficou trancado em casa. Falei, e agora? Começou a acabar a comida no armário. Eu lembro que a gente tinha lá uns 3 pacotes de macarrão, pão. E aí começou a acabar as comidas e eu falava assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? E eu deitei no meu sofá e eu fiquei acho que uns 3 dias deitada lá. Assim, triste mesmo, não sabia o que fazer. E a Isa, que alimentava a Manu, eu falava, ai, faz um ovo pra sua irmã. Ai, dá um pão pra sua irmã. Porque eu não queria nem cozinhar pra elas, porque eu tava assim, acabou a nossa vida. Eu não sabia o que ia acontecer. Sim.
E aí uma cliente me ligou. Oi, Ana, como é que vocês estão? Como vocês estão se virando? Eu falei, menina, tô pela graça de Deus. Aí ela, eu vou te mandar um dinheiro aqui pra te ajudar e tal. E ela me mandou R$1.000 pra eu poder comer, poder me virar. E logo já veio as notícias que não iam mais abrir as coisas. Porque era só 15 dias, né? Inicialmente. Sim. E aí veio as notícias, aí os bancos começaram a soltar linha de crédito, postergar os boletos, todo mundo começou a se ajudar, né? E as minhas clientes falaram, Ana, por que você não compra? Compra luva, máscara, compra protetor pro pé, jaleco descartável, e aí a gente faz a unha, compra um álcool 70. Falei, tá bom, vou comprar. Peguei esse dinheiro que a cliente tinha me dado, comprei as coisinhas ali, e aí comecei a postar no Instagram. Eu tava atendendo uma, atendendo outra. Em 3 semanas, eu paguei todas as minhas dívidas. Arrepiei, porque eu lembro dessa... Eu comecei a atender a domicílio, e aí eu ia, assim, como tava todo mundo em casa, as pessoas aceitavam fazer unha a qualquer horário. E tudo era festa, né, pandemia. Então, vamos fazer a unha às 6 da manhã, 7 da manhã, eu tava lá. O cliente pedia horário, falava, só tem horário 10 da noite. Pode ser, vem aqui, a gente pede... Renata, quantas vezes? Pedia japonês, abria espumante, tomar o vinho. E aí a minha vida começou a virar, assim, da água pro vinho, foi a virada. Mas ali, a maior lição, e tudo que eu sempre vivi, todos os sofrimentos que eu vivi na minha vida, eu sempre olho pra trás e penso, o que eu posso aprender com isso? Pra que isso não se repita. Sim. Então, quando a minha vida virou financeiramente... Eu falei, eu nunca mais vou passar por isso. Se eu ficar doente, se vir outra pandemia, se tiver um imprevisto, eu preciso ter segurança financeira. Uma reserva, pra né? mim, para as minhas filhas. Então, eu já comecei a fazer investimentos, aportar dinheiro todos os meses. Fiz uma reserva, comecei a me programar e me organizar nesse sentido, para que eu pudesse ter mais previsibilidade e mais tranquilidade também, né, com as meninas. Então, ali foi a virada. E sim, tudo que tá muito bom, a gente tende a ficar confortável, né? Então, eu fiquei ali naquela situação, atendendo a domicílio, tô ganhando bem, tá tudo certo, eu ganhava mais de R$15.000 por mês fazendo unha. E ali eu comecei a enxergar a profissão como uma forma diferente mesmo. E a faculdade online. Então, online estava maravilhoso, porque eu conseguia atender todo mundo, ganhar dinheiro e ainda continuava fazendo os cursos lá, a faculdade online. Então, eu fiz a faculdade de Direito até o 3º ano. No 4º ano, voltou presencial e era obrigatório a gente voltar pro presencial. Então, eu tive que tomar essa decisão. E aí, eu tava, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu vou pro direito e vou ser uma advogada ou eu continuo com as unhas? E aí, eu comecei a ver os meus amigos da faculdade, meus colegas, todos hoje já formados, trabalham em escritórios, ganham R$2, R$3.000 por mês. E eu falava, gente, mas eu ganho mais fazendo unha, não faz sentido. E aí eu pensei, bom, eu não tenho nenhum padrinho, ninguém que vai me apadrinhar na carreira, né, de advogado, ou seja lá o que for. Concurso já tive experimentado como é difícil, é muito tempo, muitas horas de dedicação e estudo, pra você chegar lá e às vezes uma prova que só te sacaneia. Então eu falei assim, não, acho que vou continuar nas unhas mesmo. E ali eu comecei a me interessar mais por unhas. Eu sempre fui muito boa, porque eu aprendo muito rápido, eu aprendo olhando, mas eu não tinha muito know-how, assim, de conhecimento técnico. A cliente perguntava, por que levanta uma bolha? Por que tem uma mancha branca na minha unha? Por que o gel na minha unha não dá certo? Por que enfim, várias perguntas que os clientes nos trazem diariamente, e às vezes, não sei. Eu acho que a tua unha que é assim. Essas eram as respostas, né? E eu comecei não, eu tenho que ter mais conhecimento. Porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais valorizado a gente é. E ali que eu comecei a enxergar isso. Eu falei, nossa, por que tem uns advogados que ganham tão bem, uns advogados que ganham tão mal, né? Às vezes é isso, é falta de interesse e de ter muito conhecimento, de estar sabendo exatamente o que você está fazendo e por que você está fazendo aquilo. Então eu comecei a estudar mais a fundo, mais cursos, e aí comecei a postar isso no Instagram. E aí foi começou a especializar, chamar né? mais clientes, exatamente. Legal. E logo aí o meu preço, o meu valor subiu, né? E aí o meu preço, consequentemente, subiu também. Então, e eu falo, assim, a minha vida foi marcada por muitas partes ali difíceis, mas as unhas sempre estiveram lá. E agenda concorrida, viu? Não, ia perguntar agora, porque assim, ó, olha a minha aqui. É muito concorrida. Socorro, Hoje eu Ana, tenho... socorro. Hoje, graças a Deus, eu tenho lista de Tem espera. que marcar uns 15 dias antes pra conseguir. Olha que hoje eu tenho maravilha. lista de espera de clientes, exatamente. E aí eu fui me especializando. E então, assim, dentro das unhas, eu fazia unha normal. Aí, como que eu posso ganhar mais dinheiro? Fazer alongamento. Fui aprender a fazer alongamento. Mas eu não gosto de alongamento. Eu achava muito chato. E doía muito meu braço de fazer lixamento. Era tudo manual na época, né? Eu falei, não quero. Daí logo apareceu a esmaltação em gel, em 2013.
E eu entrei na primeira turma de curso de esmaltação em gel aqui em Curitiba. Então, eu sou uma das primeiras a ter o diploma de esmaltação em gel. E eu comecei a me interessar por aquilo ali e me aprofundar cada vez mais naquilo. E depois ali da pandemia, eu trabalhava de 2013 até o 2021 com esmaltação em gel, mas naquela loucura ali. Ah, uma cliente a unha dura, outra não dura, não sei porquê, deve ser a unha da cliente, aquela coisa assim, sem muito conhecimento técnico. E aí depois, a partir do momento que teve essa virada, eu comecei a estudar muito e me especializei. Hoje eu sou especialista em esmaltação em gel. Eu tenho certificação internacional russa, eu tenho cursos nacionais também, e eu tô sempre em turma, tô sempre em workshop. Agora, segunda-feira, eu tava lá em São Paulo, num workshop de uma russa, que mora aqui no Brasil, e ela dá curso também, mentorias para manicures. Então, eu tô sempre dentro de salas de aula, pra estar entendendo e aprendendo cada vez mais sobre esse mundo, né, que é tão maravilhoso das unhas. E assim, eu falo, tudo que eu tive hoje na minha vida, de ajuda, de bênçãos, foram através das conexões que eu fiz através das unhas, né, então... Por muito tempo eu tive vergonha dessa profissão, eu tinha vergonha de falar que eu era manicure, eu achava que isso depreciava o meu valor, e a partir do momento que eu parei de me posicionar como uma pessoa, uma coitadinha, tudo mudou. Hoje as pessoas olham pra mim já até, uau, você é manicure, né? Até as pessoas se impressionam, mas é por conta de posicionamento e de você também se enxergar o seu valor e se posicionar de acordo, né? Então é mais ou menos isso aí. Que legal. Quando que foi a tua virada de chave que você começou a se posicionar mais nas redes sociais? Isso foi visto assim, né? De repente. Isso foi recente, agora, em 2024. Então, aí tinha aí essa questão, né? Como eu ganhava bem, fazendo as unhas, domicílio, tava tudo tranquilo, uma vida confortável, moro num condomínio com piscina, tranquilo, beleza, trabalho muito, não é, assim, fácil, né, mas eu me acostumei, pra mim virou a zona de conforto, esse trabalhar loucamente, então eu trabalho das 7 da manhã às 10 da noite, todo dia, direto, e eu tava habituado, era isso, e aí eu comecei a pensar, tá, mas eu preciso dar um passo a mais, preciso avançar, tô muito tempo parada no mesmo lugar, são 4 anos já, desde 2020 até 2024, né, e aí eu falei, o que eu posso fazer? E aí, hoje em dia, tudo é digital, né? O digital, o Instagram, rede social. Eu falei, tá, então vou me posicionar no Instagram. E aí eu comentei, fiz um comentário numa postagem da Natália Beauty, que é a moça lá que cobra 13 mil reais fazer a sobrancelha. Ela fez um post assim, você que trabalha na área da beleza e ganha mais do que 5 mil, deixe aqui uma dica pra quem precisa de ajuda. E aí eu fui lá e comentei, era pra deixar perguntas e as outras pessoas responderem, né? Aí eu deixei uma pergunta lá. Falei, hoje eu já ganho mais de 15 mil por mês, atendendo, tenho agenda lotada, fila de espera. Como que eu faço pra ganhar mais dinheiro? E aí choveu de agência de marketing no meu Instagram. Naquela semana eu fiz 4 reuniões com agências que queriam me lançar. Não, você é uma expert, tem mais de 15 anos de profissão, você entende muito, a gente tem que te lançar. E aí começou aquela loucura. Nossa, eu vou me lançar então na internet, vamos ver o que acontece. Então eu comecei, foi indo aí, eu falo que ainda tô no início, né? São 2 anos, foi o ano passado inteiro, e esse ano também me dedicando, estudando marketing, posicionamento, caí em algumas furadas, paguei uma agência mais de 16 mil reais para lançar meu curso no ano passado. Era para ter saído no ano passado, saiu em janeiro desse ano. Então foi o ano inteiro me enrolando, daí enrolava para entregar aula, enrolava, enfim. Aí eu fui meio que falando assim, não, eu vou ter que estudar, aprender e fazer sozinha, porque do meu jeito fica melhor. E como é um nicho, assim, um subnicho muito pequeno das unhas, as pessoas não entendem muito. E elas pegam aquelas técnicas do marketing, que é para grandes marcas, e generalizam, sabe? E aí eu falei, não, eu quero fazer uma coisa mais exclusiva pro meu público, que todo mundo, que a maioria, lancei meu curso, eu tenho algumas alunas, e a história da maioria das manicures é muito parecida. Todo mundo veio de um lugar muito carente, elas não acreditam que a profissão pode mudar a vida delas. Então eu decidi me posicionar dessa forma, mostrar para elas que dá para você criar conexões, mudar a sua vida, trazer conforto para sua família, para seus filhos, realizar sonhos. Esse ano eu vou falar isso aqui, para mim é muito incrível. Eu realizei uma viagem para a Europa. Eu conheci 6 países. E não foi nenhum real de venda de curso. Foi só fazendo unha. Parabéns, Ana. Foi muito incrível. Merece incrível. Muito. Então, eu decidi me posicionar para inspirar mesmo. Que a minha história possa mostrar para elas que é possível. Basta querer e se dedicar. Porque também, se tiver preguiça, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu que acompanho você, né, já tem
Há alguns anos. Nossa, eu e a Rê, a gente foi em 2018, que foi quando eu me divorciei do pai da Manu. A Manu acho que tinha 4 anos. É. 3 para 4. Aham, foi bem isso. É. E assim, trabalha muito, né? Mas você vê, você faz network, Sempre, né? sempre. Você se posiciona no seu trabalho, você investe em aprimoramento, você tem um excelente atendimento, sempre muito leve, sempre chega na nossa casa, mesmo ela pode estar no pior momento da vida dela, ela sempre chega sorrindo, sempre tenta oferecer ali a escuta, né? Ativa. É uma coisa que eu sempre aprendi dentro do salão também. Isso, trabalhar em salão grande me trouxe muito essa experiência. Eram mais de 50 manicures. E todos os tipos de cliente. Era ver a cara da cliente. Às vezes a cliente chegava ali, a manicure não parava de falar. Ah, porque meu filho, porque meu marido, porque não sei o quê. E fazia a unha com o celular aqui, ó. E fazendo a unha assim. E a cliente, tipo, incomodada, sabe? Depois a cliente ia lá na recepção, deixava um comentário. Ó, não gostei, não foi legal. Ó, fiz a unha mal feita. Ou, ó, eu tô cansada, eu só queria sentar e fazer a unha, eu não queria conversar. E ela não parava de falar e ficar perguntando a minha vida. E eu comecei a perceber isso e praticar isso também, a leitura das pessoas. Tem dia que você tá super afim de contar da tua semana, do teu trabalho, do teu casamento. E tem dia que você só quer sentar ali e relaxar, né? Eu tenho uma cliente que ela fala isso pra mim, que o meu diferencial é eu saber ler o momento dela. Então, hoje é o dia que eu quero que você conte de você, eu quero que você conte dos seus cursos, do que você tá fazendo, que você fale das suas filhas. Ou tem dia que não. Então, esse posicionamento, assim, eu falo, é o posicionamento empático, acolhedor. Você saber ler o momento da cliente. Isso, às vezes, conta muito mais do que uma unha muito perfeita. Às vezes, a gente fica perseguindo a perfeição da entrega, da unha em si, e às vezes a gente perde nisso no atendimento, né? De ser agradável para cliente. Então, a gente, quando para... Eu também, né? Eu também sou cliente, eu também vou no salão. Agora, acabei de ir lá fazer uma maquiagem para o podcast. Eu vou no salão fazer o cabelo, uma maquiagem. Às vezes eu não quero conversar, às vezes eu tô num momento mais introspectivo. E a pessoa não para. E é chato isso, Ou hein? larga você, tá ali escovando teu cabelo, larga pra ficar mexendo no celular. Então É você vê que são vários... Não importa a profissão, né? Não importa a empresa que você tenha, o segmento, as pontas são as mesmas, né? Exatamente. Bom atendimento, a dedicação. Exatamente. Quantas vezes a Ana me atender 9 horas da noite? Era o único horário que ela tinha. A Rei viajar, eu não tinha mais horário, mas eu tenho horário domingo. Quer domingo? Eu vou domingo aí cedo. Antes dela ir viajar, as malas prontas, ela me esperando lá 9 horas da manhã, 8 horas da manhã no domingo, eu ia lá atender. Então é isso, foi tudo muito na base da dedicação e esforço mesmo. Não tem preguiça, não tem tempo ruim. E aí as coisas vão acontecendo, né? E aí quando você conquista, né, sonhos que você olha e fala assim, nossa, eu nunca imaginei ir para a Europa, eu nunca imaginei ganhar o que eu ganho hoje, né? E talvez você almejava, mas fala assim, nossa, vai demorar muito para eu chegar lá, ou talvez nem vou chegar, e de repente tudo acontecendo. Exato. Super méritos de tudo que você fez e faz. De não desistir, estar ali sempre. E reconhecer o seu dom. Porque assim, eu não conhecia a sua história, nem um tercinho dela, né? Mas algo que tudo, na realidade, pra mim foi bem impactante, mas sabe, o que além dessa questão do esforço, da dedicação, mas pra mim fica bastante como lição a pessoa reconhecer o dom que Deus deu. Porque às vezes a gente tem um dom, a gente tem aptidão, tem habilidade para trabalhar numa determinada profissão, onde se você realmente se dedicar e você se lapidar, você vai ser o melhor, mas por uma questão de status, não, eu prefiro ser o advogado, eu prefiro ser o médico, eu prefiro ser o psicólogo. E às vezes você até realmente, tu vai estudar, você vai terminar a faculdade, quando você vai ver lá na frente, você vai estar trabalhando frustrado. Exatamente. Você vai estar trabalhando sem amor, né? E às vezes até vai ser mais sacrificante aquele trabalho, porque ele vai exigir um esforço maior, porque ele não vai estar relacionado realmente com aquilo que você faz com tanta leveza. Então você soube no momento ali onde você ficou entre a cruz e a espada escolher. Você escolheu hoje em dia o dom. muito se fala em encontre seu propósito, encontre seu propósito. E eu ficava, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Não é fazer unha. Fazer unha não é propósito de ninguém. Sempre aquela coisa, eu mesma, né, depreciava aquilo que eu era já tão boa. Exatamente. Né? E aí foi bem isso, foi esse momento ali disruptivo que eu tive que escolher. Eu falei, bom, as unhas me sustentaram até aqui, desde os meus 16 anos.
sustentam as minhas filhas, né? Hoje a gente tem uma vida muito confortável. E aí eu aprendi a valorizar aquilo que Deus me deu como um dom e um propósito. É justamente isso. Aí, nesse momento que eu encontrei o propósito, que eu aceitei o propósito, que já tinha me encontrado há muito tempo, as coisas mudaram e começaram a caminhar. E tem propósito, né? Não só os seus, mas quando você atende, você traz alegria para as mulheres, você levanta a autoestima através do seu trabalho. Exatamente. Você tem escuta, né? Como você falou, às vezes a mulher ela tá querendo o desabafar. Não, e eu sempre fui muito curiosa, e depois da faculdade eu descobri que eu amo estudar, então eu tô sempre estudando, lendo. Eu tenho um cliente que a gente conversa sobre criação de filhos, e aí ela pergunta como que eu falo, o que que eu fiz, o que que eu não fiz com as minhas filhas, e aí a gente vai trocando essas figurinhas, e é sempre enriquecedor, assim. Então, eu converso sobre tudo, investimentos, daí eu comecei a estudar investimentos, comecei a estudar mercado financeiro, finanças, precificação. Então, o meu namorado fala, eu tenho um leque muito grande de assuntos. Tudo que qualquer pessoa vem falar, eu consigo sentar em qualquer mesa e trocar uma figurinha, que eu sempre tenho alguma coisinha ali pra acrescentar, ou até, às vezes, só pra ouvir. E eu sempre presto atenção, porque sempre, às vezes, uma conversa que tá rolando aqui, numa outra sala ali, um assunto que rolou aqui, eu já ouvi falar disso. A visão que eu tenho é que, assim, a profissão manicure, ela nunca é sobre só unhas. Nunca. Ser manicure não é sobre só fazer unhas. Não, eu falo, vai não muito é além. Só pegar uma unha, pegar um esmalte e passar na unha. Não é isso mesmo, não realmente. É muito mais profundo. É de conexões, é de gerar valor, enfim, crescimento. Principalmente, eu acho que as conexões é o melhor, assim. Se você for muito boa com as pessoas, no atendimento, você cria conexões que ficam pra vida toda. Eu fiz terapia, eu acho que foi em 2021, que eu tive um término de um namoro ali, daí eu quis fazer terapia pra entender e tal, né? Porque eu tava muito... Depois que eu me separei do pai da minha pequena, eu tenho dificuldade de ficar com as pessoas. Qualquer probleminha que a pessoa apresenta, eu já tchau, pé na bunda. Porque eu não tenho dificuldade de sair fora de uma situação que não tá sendo boa pra mim. Por mais que eu goste, eu tenho apego. Então eu aprendi a ser mais desapegada. E aí eu comecei a fazer terapia pra entender isso, né? E daí com a terapeuta eu sempre falava, eu vou sair com uma amiga minha. Na verdade é minha cliente. Uma amiga minha me convidou pra ir na casa dela no final de semana. Na verdade, é uma cliente minha. Aí ela, nossa, toda vez que você fala de amigas, você fala que, na verdade, são clientes ou amigas? Você não separa isso? Você tem as suas amigas, minhas amigas pessoais, ou você mistura o trabalho? Era ideal a gente separar isso. E aí, ao longo ali daquela sessão de terapia que eu fiz, foi acho que uns 6 meses de acompanhamento, eu entendi que até as minhas amigas vieram através do meu trabalho. Eu falo, sim, o momento de sentar, fazer a unha e me pagar é minha cliente, mas fora dali são conexões e amizades, que muitas ficaram. A Rê é uma delas. E eu tenho tantas outras que viraram muito amigas. De eu ir na casa, passar final de semana, minhas filhas irem lá, ficar lá. Passar no novo juntas. Passamos ano novo juntas, férias na praia, sempre. Sim. Então é isso, é fazer boas conexões e o bom atendimento ele gera isso, né? Também, com certeza. E Ana, um ponto que eu acho muito legal também você contar pra gente, né, é o desafio de ser mãe, né, da forma ser mãe solo, né, cuidar das meninas sozinha, no sentido de ter que trabalhar e preocupar e deixá-las sozinhas. E eu lembro de uma fase que para você foi muito difícil, porque você falava assim, eu falei, Ana, você tá parecendo irmã da Isa. Lembra dessa fase? Você tinha essa dificuldade, né? De falar assim, você é mãe da Isa, né? Como é que foi isso? Hoje eu vejo que vocês, mesmo a Isa na adolescência, né? Tá bem diferente. Por eu ter sido mãe muito nova e por eu não ter tido tanta proximidade com a minha mãe, eu queria ser a melhor amiga da minha filha. E aí eu misturei muito essa relação e por um tempo eu perdi as rédeas. Principalmente quando ela começou a entrar na pré-adolescência, ali 11, 12 anos, ela já não queria me respeitar muito e eu tenho, até hoje ainda, isso é direto. Ontem eu tava com a minha terapeuta, a gente tava falando, às vezes eu dou um castigo, daí eu esqueço, e daí quando eu vejo, eu falo assim, não vai ver TV, daí a pouco ela tá vendo TV, eu passo na frente da TV, eu vejo que ela tá vendo, e eu esqueci, daí passa uns 10 minutos, ela tava de castigo, mas agora eu já vi, não falei nada, então deixa. Aí eu passo batido, assim. Mas isso é ser mãe. Então, isso é ser mãe. Aí ela falou, isso não é você. Não ela falou, vai ter uns momentos que às vezes você tá cansado, você faz isso até pra se preservar, mas existem alguns
momentos que é muito importante você se impor. Você é mãe, você não é amiga. E aí eu comecei a ter que mudar isso, principalmente agora que a Isabela tá entrando na adolescência. Então é uma fase que precisa que a gente esteja mais perto e coloque mais limites, né? Como eu fui deixando muito amigas, tudo, ela fazia o que queria, ela saía de casa, vou na casa da minha amiga. E aí quer voltar no horário que ela quer, epa, mas você tem 11 anos, você não se manda. Então faltava ali aquele limite mesmo, mas aos pouquinhos eu fui colocando isso, impondo isso. Agora esse último ano foi um ano mais desafiador, que ela fez essa virada dos 14 para os 15. Tá namorando, então eu precisei, até a minha psicóloga fala, você é sogra, você não é amiga. Tá bom, você é sogra, tem que falar sério, tem que cobrar, exigir horário, né, enfim, pra que as coisas não se misturem mesmo, porque adolescentes eles precisam, né, que a gente tenha um pouquinho mais de liderança mesmo. Criança, adolescente, eles precisam de limites, né, e toda vez esses comportamentos deles de gazear aula, aprontar, é um grito de socorro, chamando a atenção, né? Eles querem ver até onde eles podem ir. E nós, como adultos, estamos aqui para guiá-los, né? Então, eu aprendi muito a mudar esse direcionamento de amizade mesmo para mais mãe do que amiga. Foi realmente muito desafiador. Ainda é, todos os dias. Sim. Nossa. Enquanto eles acho que estão crescendo, é difícil. Eu que tô nessa fase também, né? Das meninas com 10, Dudu com 14. É muito difícil. Todos os dias. É muito difícil. Ninguém fala, né? Quando é pequenininho, fala que dá trabalho. Não. Vixe, agora dá mais. Completamente. Meu Ele Deus, se vou prepara. chegar lá ainda. Coisas fora da casinha, né? Mas eu sempre venho com algum conselho, assim. Eu aprendi muito a ter isso, sabe? Aconselhar de uma maneira sábia. Às vezes até buscar fazer uma oração ali, pedir pra Deus dar uma iluminada, né? Esses dias o namorado da minha filha tentou pegar ela na escola. Falou que era irmão mais velho, ela tinha uma consulta médica. Nossa. E eu falo com ele direto, eu tenho o telefone dele, redes sociais. E aí eu peguei e mandei mensagem pra ele. Eu falei, olha, eu tô muito chateada com esse teu comportamento. Existe um tempo certo pra todas as coisas. Tempo de estudar, tempo de trabalhar, tempo de namorar. E o tempo que a Isabela tá na escola é pra ela estar estudando. Não é o tempo de namorar. Vocês têm o tempo de vocês no final de semana. Então, já que vocês tentaram ultrapassar um limite, vocês não vão se ver esse final de semana e vão ficar de castigo. E aí eu também tenho contato com a família dele, contei pra mãe dele, ela concordou, deixou ele de castigo em casa o final de semana inteiro, não pôde nem sair com os amigos. Então a gente sempre vai agora, assim, dando limites e explicando o porquê. Toda ação tem uma consequência. Eu falo muito isso pra minha filha. Eu fui muito inconsequente porque eu saí muito nova de casa e eu queria fazer tudo do meu jeito, sem pensar muito, impulsiva. E teve um preço, né? Exato, e aí houveram várias consequências, né? Houve 2 gravidezes, uma na adolescência, enfim, relacionamentos ruins, porque eu vi às vezes que a pessoa não era tão bacana, mas eu me apegava tanto a fantasias da adolescência, ali, da minha cabeça, que eu me colocava em situações, né, de risco, vários momentos. Então eu trago muito isso, assim, dessa forma hoje em dia pra ela, em forma de conselhos e conversas, e eu sempre dou a consequência. Então você escolheu fazer isso, agora vai ter uma consequência. Porque toda vez que a gente faz uma escolha, vai ter uma consequência, pro bem ou pro mal. Sim. Então eu não poupo mais elas, antes eu poupava muito, aí eu comecei a ser mais responsável nessa parte de ter que ser mãe. É um amadurecimento, né? Na verdade, ser mãe é aprender todos os dias. E não existe o que dá certo com a Isa, não dá certo com o Dudu, que não dá certo com a Lana. Nossa, também. Você saber ler o seu filho. Porque eu tenho 2, né? Completamente diferente. É muito assim, a Isabela, ela funciona muito no incentivo. Então, se eu prometer algo pra ela, um dinheiro, uma roupa, não sei o quê, ela anda na linha perfeito. Ano passado, ela queria um iPhone 13 de presente. Eu falei, tudo bem, eu te dou no Natal. Mas você vai acordar às 7 da manhã todos os dias. Vai levar sua irmã pra escola. Vai buscar. Vai dar almoço pra sua irmã. Ela com 13 para 14 anos. Você vai ler 13 livros, 1 por mês. E em dezembro você vai ler 2. E eu que vou escolher todos os livros. E se você cumprir, eu não quero ser chamada na escola nenhuma vez, porque eu vivia sendo chamada, porque gazeava aula, fumando vape, saindo da sala de aula sem pedir autorização, meio desrespeitosa, escola militar que ela estuda. E aí eu impus todas essas condições. Ela, tá bom, mãe. Foi o ano perfeito.
Ela foi condecorada aluna de destaque na escola. Ela aprendeu a ter essa rotina de dormir cedo e acordar cedo, porque 7 da manhã ela tem que estar de pé para levar a irmã para a escola. É uma quadra da minha casa a escola. Mas eu achei importante ela ter responsabilidade. Sim. E ela entender que, tanto que às vezes eu falo que eu vou tirar o celular, ela fala assim, mas foi mérito meu, eu trabalhei o ano inteiro. Eu falo, você cumpriu um combinado, mas ainda assim, eu que comprei, eu que paguei, se você não andar na linha, eu tiro de você também. Então, Não sei quem que me falou, não sei se foi um psicólogo, falou assim, o celular não são deles, a casa não são deles, o celular é seu, foi você que comprou. É, então, é eu falei verdade. isso pra ela, exatamente. Às vezes ela fala, essa casa é minha. Eu falo, não, a casa é minha, quem paga sou eu. É verdade. A casa é minha. E aí, aos pouquinhos, a gente foi se acertando assim. E já a Manu, não. A Manu prometer coisa não adianta nada. A Manu, ela é castigo. É tirar as coisas. Tirar a TV, tirar o celular, sair brincar. Aí ela entra na linha de novo. Então, as duas são completamente diferentes. Você saber ler a personalidade do seu filho também É importante. vai mudar muito como você conduz ali a educação dele. Melhora. Aham. Melhora o clima da Completamente. casa. Menos briga. Exatamente, completamente. Que legal, Ana. Olha, muito feliz, viu, por você. Que você cresça e realize muitos sonhos ainda. Você é uma menina que merece muito. E eu sou super sua fã. Obrigada, Rê. Muito obrigada mesmo. Fiquei bem feliz, muito feliz mesmo. Falei, olha, posso dizer que eu me orgulho da história que eu fui construindo, de ser uma pessoa que as pessoas lembram pra convidar pra um podcast. Isso é uma honra gigantesca, assim. Eu fiquei muito feliz mesmo, de verdade. E não deixe de fazer os cursos. Com Inspirar certeza. essas mulheres. Com certeza. Acho que nós temos que ser pessoas que incentivam. Que é possível sim ganhar mais, que é possível sim ter uma vida com mais conforto, né? Mesmo profissões que são muitas vezes julgadas, né? Ganha pouco. Não, tem muitas manicures que ganham muito bem. Muito mesmo, realmente, assim. Depois que eu comecei a entrar mais nesse meio, nossa, eu conheci tantas meninas E buscar o aperfeiçoamento. Exato. E só mudou de vida dentro da profissão de manicure quem investiu. Investiu em curso, informações, em entender o que tá fazendo, por que tá fazendo, enfim. Né? Hoje a gente tem vários assuntos aí pairando o mercado de unhas, que é cabine de gel, cabine UV causa câncer. Aí fui lá entender de onde que veio isso, por quê? Foi um estudo que foi feito em Stanford, pegaram a mão da pessoa, colocou 20 minutos todos os dias dentro da cabine, por 30 dias, e houve degeneração celular mínima. E aí então a cabine causa câncer. Aí foram lá e descredibilizaram esse estudo, ele foi invalidado, porque não é a realidade da mesa. A gente faz esmaltação em gel 2 vezes no mês, a mão não fica nem 5 minutos exposta à luz. A luz tem 6 watts de potência. Se você não passa protetor solar na sua mão para sair no sol, você não tá preocupado em não ter um câncer de pele. Uhum. Não é a cabine de gel que vai causar isso. Sim. E agora tem a folia do TPO, que é um fotoiniciador que vai dentro do esmalte em gel, que foi proibido pela União Europeia. Foi proibido em 2023, já tem 2 anos. Só que eles colocaram uma data limite. Então, até dia 1º de setembro de 2025, todos os fabricantes de gel têm que estar de acordo. E aí foi proibido isso. E começaram a veicular também notícias de que o gel está proibido na Europa. Não é o gel, é um componente químico do esmalte. E por que ele foi proibido? Mesma coisa, foi feito um estudo científico, colocaram via sonda no estômago dos ratos e houve degeneração dos testículos dos machos. E a partir disso eles falaram, pode causar infertilidade, então vamos remover do mercado por segurança. Primeiro, ninguém come o TPO, né? O esmalte passa na unha, ninguém come. Então, por que foi proibido? Não pelo uso cosmético em mesa, mas pelas fábricas que têm muitos trabalhadores homens que manipulam em grandes quantidades esse componente químico. Sim. Né? No esmalte é de 3 a 5%, é uma quantidade mínima que vai de TPO. Mas, por via de segurança, eles proibiram. Então, a gente tem que estar buscando conhecimento. Eu ter essa explicação para dar para cliente, deixar ela confortável e segura. Você está segura, tá tudo bem fazer a esmaltação em gel, né? Eu faço esmaltação em gel desde 2013. Quando eu comecei a fazer o curso, eu nunca mais fiz unha normal, porque o gel dura, sai seco, é uma praticidade. E eu que sou manicure também, às vezes mexe na acetona, perdi a minha esmaltação rapidamente. Então, assim, ter conhecimento é o que abre caminho e muda Sem completamente a sua dúvida. vida, a sua profissão e qualquer profissão, né? Não só de manicure. Qualquer profissão. Isso aí.
Bom, fica a dica, né? Vamos sempre nos atualizar, buscar conhecimentos. Você que ficou conosco até aqui, espero que tenha gostado da história da Ana. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Renata Freires Oficial é o meu Instagram e tem também o da RHF Matriz. Pessoal, o meu é Elis da RHF no Instagram. Temos o Insta aqui do pod, que é o RHF Talk. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? Fica a frase aí pra vocês que conhecimento é poder. Obrigada. Obrigada.